Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Um casamento que deveria unir pessoas acaba trazendo à tona conflitos que estavam enterrados há anos. Relações mal resolvidas entre mãe e filha, ressentimentos guardados em silêncio e verdades que nunca foram ditas começam a emergir no pior, ou talvez no melhor momento possível. A protagonista é uma jovem que está prestes a dar um grande passo na vida. Ela ama o noivo, acredita nesse novo começo, mas carrega dentro de si dúvidas que não quer admitir nem para si mesma. O retorno de figuras importantes do passado, especialmente sua mãe, reacende emoções que ela pensava ter superado. Tudo gira em torno de um casamento que está se aproximando, daqueles que deveriam simbolizar um novo começo, uma fase limpa, cheia de esperança. A protagonista vive esse momento com o coração dividido entre a empolgação e uma inquietação que ela mesma tenta ignorar. Por fora, ela sorri, organiza detalhes, escolhe flores, conversa sobre vestidos. Por dentro, existe algo que ainda não está no lugar. Um evento que obriga pessoas afastadas a se reencontrarem, sentimentos mal resolvidos a voltarem à tona e feridas antigas a serem tocadas, mesmo que ninguém queira. As duas se amam, isso é visível, mas o amor vem carregado de silêncio, de distância e de coisas não ditas. Existe um passado ali, um histórico de decisões que deixaram marcas profundas. A mãe esteve ausente em momentos importantes e a filha cresceu aprendendo a se virar sozinha, criando uma espécie de armadura emocional. Quando a mãe reaparece com mais força na vida da filha por causa do casamento, a tensão é imediata. Não há brigas escandalosas nem gritos. O filme é muito mais sutil do que isso. Os conflitos aparecem nos olhares, nas pausas longas entre uma frase e outra, na forma como uma conversa simples pode se tornar desconfortável em segundos. A protagonista tenta manter tudo sob controle, como se organizar o casamento fosse uma maneira de provar para si mesma que está no comando da própria vida. Ela acredita que se tudo sair perfeito, nada pode dar errado. Mas essa necessidade de controle revela exatamente o contrário, o medo de que o passado volte a bagunçar tudo. O noivo surge como um contraponto importante nessa fase da história. Ele é carinhoso, paciente, alguém que realmente ama a protagonista e acredita nesse casamento. Mas, aos poucos, ele começa a perceber que existe um lado dela que ainda está preso a antigas dores. Ele apoia, tenta compreender, mas também sente que há barreiras que ele não consegue atravessar. A proximidade do casamento aumenta a pressão sobre a protagonista. Cada novo detalhe da cerimônia parece trazer junto uma lembrança do passado. A presença constante da mãe, que deveria ser um apoio, acaba funcionando como um espelho incômodo. Tudo o que ficou mal resolvido entre elas começa a se repetir em pequenas discussões, comentários atravessados e atitudes que machucam mais do que ataques diretos. O filme acerta muito ao mostrar que nem sempre os conflitos familiares vêm de grandes tragédias. Às vezes eles nascem de promessas quebradas, de ausências silenciosas e de decisões tomadas sem explicar o motivo. A mãe carrega culpa, mas também uma tentativa de justificar escolhas antigas. Já a filha carrega ressentimento, mas também uma carência que nunca foi totalmente preenchida. Em determinado momento, as duas são forçadas a conversar de verdade. Não é uma conversa limpa, organizada ou madura, é bagunçada, cheia de interrupções, acusações veladas e frases que machucam justamente porque são verdadeiras. A protagonista finalmente expõe o quanto se sentiu abandonada, o quanto cresceu tentando ser forte sem ter quem a amparasse. Essa cena é um dos pontos mais fortes do filme, porque ela não tenta transformar ninguém em vilão. A mãe não é um monstro, nem a filha é ingrata. São duas mulheres feridas, tentando sobreviver com as ferramentas emocionais que tinham no passado. E isso torna tudo muito mais real. Enquanto isso, o noivo começa a sentir o impacto direto desse conflito. Ele percebe que o casamento deixou de ser apenas uma celebração e passou a ser uma prova emocional para a protagonista. Ele a ama, mas começa a se perguntar se ela está entrando nessa união inteira ou apenas tentando fugir de algo que ainda a persegue. A relação entre os dois também passa por um abalo.
não por falta de amor, mas por falta de clareza. A protagonista se fecha, evita conversas profundas e começa a agir no automático. Ela sente medo. Medo de repetir os erros da mãe, medo de não ser uma boa esposa, medo de não conseguir equilibrar o passado com o futuro que está tentando construir. A protagonista começa a perceber que não pode mais fingir que está tudo bem. Ignorar o passado não o faz desaparecer. Pelo contrário, ele volta mais forte, especialmente quando grandes decisões precisam ser tomadas. Ela se vê completamente dividida. O casamento está próximo, mas agora ele já não representa apenas um futuro ao lado de alguém que ela ama. Ele passou a simbolizar uma escolha muito maior: continuar vivendo sem resolver suas feridas ou finalmente parar, mesmo correndo o risco de perder tudo para se entender de verdade. Ela começa a revisitar lembranças da infância e da adolescência, momentos em que precisou amadurecer rápido demais. Essas memórias não aparecem como grandes cenas dramáticas, mas como fragmentos, pensamentos soltos, sentimentos que explicam por que ela se tornou tão controladora e tão insegura ao mesmo tempo. O filme deixa claro que a dor que ela carrega não é recente, ela só foi ignorada por muito tempo. A mãe, por sua vez, também enfrenta seu próprio acerto de contas. Pela primeira vez, ela percebe que pedir desculpa não é o mesmo que justificar erros. Existe uma diferença enorme entre explicar por que fez algo e assumir que aquilo machucou profundamente alguém que você ama. Esse entendimento muda a postura dela, tornando suas atitudes menos defensivas e mais honestas. O encontro final entre mãe e filha não é perfeito, nem totalmente resolvido, e isso é um dos maiores acertos do filme. Não há uma conversa milagrosa que cura tudo. Há lágrimas, pausas longas e palavras ditas com dificuldade. O perdão surge de forma tímida, não como um ponto final, mas como um primeiro passo. Enquanto isso, o noivo se mostra mais vulnerável do que nunca. Ele admite seus próprios medos, inclusive o receio de entrar em um casamento carregado de fantasmas do passado. Essa conversa é fundamental porque tira a protagonista da posição de vítima solitária e a coloca diante de uma verdade importante. Amar alguém também significa ser honesta sobre suas fragilidades. Ela escolhe o que faz sentido para aquele momento da vida, mesmo sabendo que toda escolha vem acompanhada de perdas. O desfecho é sensível, realista e emocionalmente coerente. Não entrega um final fantasioso, mas sim um encerramento que respeita a jornada dos personagens. Algumas relações saem mais fortes, outras precisam de tempo. O futuro não é totalmente definido, mas agora existe mais verdade do que antes. A relação entre mãe e filha é construída com uma sensibilidade rara. Não existe vilã, não existe heroína, existem erros, escolhas difíceis e consequências que atravessam gerações. O filme entende que muitas feridas familiares não nascem da falta de amor, mas da incapacidade de demonstrá-lo da forma certa no momento certo. E quando esse tempo passa, o silêncio acaba machucando mais do que qualquer discussão. Outro grande acerto do longa é mostrar que o perdão não é um ato imediato. Ele não surge como um botão que se aperta no final do filme para resolver tudo. O perdão aqui é um processo, às vezes lento, às vezes desconfortável, mas necessário. Perdoar não significa esquecer o que aconteceu, nem fingir que a dor não existiu. Significa escolher não viver preso a ela. A protagonista aprende, ao longo da história, que não pode construir um futuro sólido tentando ignorar o passado. As inseguranças, os medos e a necessidade de controle que ela carrega são frutos de experiências antigas que nunca foram realmente elaboradas. E o filme deixa claro que amar alguém, seja um parceiro ou um familiar, exige antes de tudo honestidade consigo mesmo. O noivo, muitas vezes visto apenas como apoio em histórias desse tipo, ganha aqui uma dimensão importante. Ele representa o amor presente, real, mas também a necessidade de maturidade emocional. O filme não romantiza a ideia de que o amor resolve tudo sozinho. Pelo contrário, ele mostra que o amor precisa caminhar junto de diálogo, compreensão e coragem para enfrentar verdades difíceis. O desfecho de A Filha da Noiva é delicado e extremamente humano. Ele não entrega respostas prontas, nem finais exageradamente felizes. O que ele entrega é coerência. Cada personagem chega ao fim da história exatamente no ponto em que deveria estar, considerando tudo o que viveu. Algumas relações se fortalecem, outras precisam de tempo, e isso torna o filme ainda mais verdadeiro.
Ao terminar, o longa deixa uma reflexão silenciosa, daquelas que continuam ecoando depois que os créditos sobem. Quantas decisões importantes tomamos tentando provar algo para alguém? Quantas vezes seguimos em frente sem resolver o que ficou para trás? E quantas vezes confundimos amadurecer com simplesmente suportar a dor em silêncio? A filha da noiva entende que recomeçar nem sempre significa mudar de caminho. Às vezes, significa olhar para o mesmo lugar com mais consciência, mais verdade e menos medo. O filme fala sobre escolher a si mesmo sem egoísmo, sobre assumir responsabilidades emocionais e sobre aceitar que ninguém sai ileso das próprias escolhas. É uma história sobre mulheres tentando se entender, sobre vínculos que foram quebrados e sobre a difícil, mas necessária tarefa de reconstruí-los. É um filme que não grita, não força a emoção, mas toca fundo justamente por ser honesto. Não existe momento perfeito para curar o passado. Existe apenas a decisão de não adiar mais. Porque só quando encaramos quem fomos é que conseguimos escolher de verdade quem queremos ser. Um casamento que deveria unir pessoas acaba trazendo à tona conflitos que estavam enterrados há anos. Relações mal resolvidas entre mãe e filha, ressentimentos guardados em silêncio e verdades que nunca foram ditas começam a emergir no pior, ou talvez no melhor momento possível. A protagonista é uma jovem que está prestes a dar um grande passo na vida. Ela ama o noivo, acredita nesse novo começo, mas carrega dentro de si dúvidas que não quer admitir nem para si mesma. O retorno de figuras importantes do passado, especialmente sua mãe, reacende emoções que ela pensava ter superado. Tudo gira em torno de um casamento que está se aproximando, daqueles que deveriam simbolizar um novo começo, uma fase limpa, cheia de esperança. A protagonista vive esse momento com o coração dividido entre a empolgação e uma inquietação que ela mesma tenta ignorar. Por fora, ela sorri, organiza detalhes, escolhe flores, conversa sobre vestidos. Por dentro, existe algo que ainda não está no lugar. Um evento que obriga pessoas afastadas a se reencontrarem, sentimentos mal resolvidos a voltarem à tona e feridas antigas a serem tocadas, mesmo que ninguém queira. As duas se amam, isso é visível, mas o amor vem carregado de silêncio, de distância e de coisas não ditas. Existe um passado ali, um histórico de decisões que deixaram marcas profundas. A mãe esteve ausente em momentos importantes e a filha cresceu aprendendo a se virar sozinha, criando uma espécie de armadura emocional. Quando a mãe reaparece com mais força na vida da filha por causa do casamento, a tensão é imediata. Não há brigas escandalosas nem gritos. O filme é muito mais sutil do que isso. Os conflitos aparecem nos olhares, nas pausas longas entre uma frase e outra, na forma como uma conversa simples pode se tornar desconfortável em segundos. A protagonista tenta manter tudo sob controle, como se organizar o casamento fosse uma maneira de provar para si mesma que está no comando da própria vida. Ela acredita que se tudo sair perfeito, nada pode dar errado. Mas essa necessidade de controle revela exatamente o contrário, o medo de que o passado volte a bagunçar tudo. O noivo surge como um contraponto importante nessa fase da história. Ele é carinhoso, paciente, alguém que realmente ama a protagonista e acredita nesse casamento. Mas, aos poucos, ele começa a perceber que existe um lado dela que ainda está preso a antigas dores. Ele apoia, tenta compreender, mas também sente que há barreiras que ele não consegue atravessar. A proximidade do casamento aumenta a pressão sobre a protagonista. Cada novo detalhe da cerimônia parece trazer junto uma lembrança do passado. A presença constante da mãe, que deveria ser um apoio, acaba funcionando como um espelho incômodo. Tudo o que ficou mal resolvido entre elas começa a se repetir em pequenas discussões, comentários atravessados e atitudes que machucam mais do que ataques diretos. O filme acerta muito ao mostrar que nem sempre os conflitos familiares vêm de grandes tragédias. Às vezes eles nascem de promessas quebradas, de ausências silenciosas e de decisões tomadas sem explicar o motivo. A mãe carrega culpa, mas também uma tentativa de justificar escolhas antigas. Já a filha carrega ressentimento, mas também uma carência que nunca foi totalmente preenchida. Em determinado momento, as duas são forçadas a conversar de verdade.
Não é uma conversa limpa, organizada ou madura, é bagunçada, cheia de interrupções, acusações veladas e frases que machucam justamente porque são verdadeiras. A protagonista finalmente expõe o quanto se sentiu abandonada, o quanto cresceu tentando ser forte sem ter quem a amparasse. Essa cena é um dos pontos mais fortes do filme, porque ela não tenta transformar ninguém em vilão. A mãe não é um monstro, nem a filha é ingrata. São duas mulheres feridas, tentando sobreviver com as ferramentas emocionais que tinham no passado. E isso torna tudo muito mais real. Enquanto isso, o noivo começa a sentir o impacto direto desse conflito. Ele percebe que o casamento deixou de ser apenas uma celebração e passou a ser uma prova emocional para a protagonista. Ele a ama, mas começa a se perguntar se ela está entrando nessa união inteira ou apenas tentando fugir de algo que ainda a persegue. A relação entre os dois também passa por um abalo, não por falta de amor, mas por falta de clareza. A protagonista se fecha, evita conversas profundas e começa a agir no automático. Ela sente medo de repetir os erros da mãe, medo de não ser uma boa esposa, medo de não conseguir equilibrar o passado com o futuro que está tentando construir. A protagonista começa a perceber que não pode mais fingir que está tudo bem. Ignorar o passado não o faz desaparecer. Pelo contrário, ele volta mais forte, especialmente quando grandes decisões precisam ser tomadas. Ela se vê completamente dividida. O casamento está próximo, mas agora ele já não representa apenas um futuro ao lado de alguém que ela ama. Ele passou a simbolizar uma escolha muito maior: continuar vivendo sem resolver suas feridas ou finalmente parar, mesmo correndo o risco de perder tudo para se entender de verdade. Ela começa a revisitar lembranças da infância e da adolescência, momentos em que precisou amadurecer rápido demais. Essas memórias não aparecem como grandes cenas dramáticas, mas como fragmentos, pensamentos soltos, sentimentos que explicam por que ela se tornou tão controladora e tão insegura ao mesmo tempo. O filme deixa claro que a dor que ela carrega não é recente, ela só foi ignorada por muito tempo. A mãe, por sua vez, também enfrenta seu próprio acerto de contas. Pela primeira vez, ela percebe que pedir desculpa não é o mesmo que justificar erros. Existe uma diferença enorme entre explicar por que fez algo e assumir que aquilo machucou profundamente alguém que você ama. Esse entendimento muda a postura dela, tornando suas atitudes menos defensivas e mais honestas. O encontro final entre mãe e filha não é perfeito, nem totalmente resolvido, e isso é um dos maiores acertos do filme. Não há uma conversa milagrosa que cura tudo. Há lágrimas, pausas longas e palavras ditas com dificuldade. O perdão surge de forma tímida, não como um ponto final, mas como um primeiro passo. Enquanto isso, o noivo se mostra mais vulnerável do que nunca. Ele admite seus próprios medos, inclusive o receio de entrar em um casamento carregado de fantasmas do passado. Essa conversa é fundamental porque tira a protagonista da posição de vítima solitária e a coloca diante de uma verdade importante. Amar alguém também significa ser honesta sobre suas fragilidades. Ela escolhe o que faz sentido para aquele momento da vida, mesmo sabendo que toda escolha vem acompanhada de perdas. O desfecho é sensível, realista e emocionalmente coerente. Não entrega um final fantasioso, mas sim um encerramento que respeita a jornada dos personagens. Algumas relações saem mais fortes, outras precisam de tempo. O futuro não é totalmente definido, mas agora existe mais verdade do que antes. A relação entre mãe e filha é construída com uma sensibilidade rara. Não existe vilã, não existe heroína, existem erros, escolhas difíceis e consequências que atravessam gerações. O filme entende que muitas feridas familiares não nascem da falta de amor, mas da incapacidade de demonstrá-lo da forma certa no momento certo. E quando esse tempo passa, o silêncio acaba machucando mais do que qualquer discussão. Outro grande acerto do longa é mostrar que o perdão não é um ato imediato. Ele não surge como um botão que se aperta no final do filme para resolver tudo. O perdão aqui é um processo, às vezes lento, às vezes desconfortável, mas necessário. Perdoar não significa esquecer o que aconteceu, nem fingir que a dor não existiu. Significa escolher não viver preso a ela. A protagonista aprende, ao longo da história, que não pode construir um futuro sólido tentando ignorar o passado.
As inseguranças, os medos e a necessidade de controle que ela carrega são frutos de experiências antigas que nunca foram realmente elaboradas. E o filme deixa claro que amar alguém, seja um parceiro ou um familiar, exige antes de tudo honestidade consigo mesmo. O noivo, muitas vezes visto apenas como apoio em histórias desse tipo, ganha aqui uma dimensão importante. Ele representa o amor presente, real, mas também a necessidade de maturidade emocional. O filme não romantiza a ideia de que o amor resolve tudo sozinho. Pelo contrário, ele mostra que o amor precisa caminhar junto de diálogo, compreensão e coragem para enfrentar verdades difíceis. O desfecho de A Filha da Noiva é delicado e extremamente humano. Ele não entrega respostas prontas, nem finais exageradamente felizes. O que ele entrega é coerência. Cada personagem chega ao fim da história exatamente no ponto em que deveria estar, considerando tudo o que viveu. Algumas relações se fortalecem, outras precisam de tempo, e isso torna o filme ainda mais verdadeiro. Ao terminar, o longa deixa uma reflexão silenciosa, daquelas que continuam ecoando depois que os créditos sobem. Quantas decisões importantes tomamos tentando provar algo para alguém? Quantas vezes seguimos em frente sem resolver o que ficou para trás? E quantas vezes confundimos amadurecer com simplesmente suportar a dor em silêncio? A Filha da Noiva entende que recomeçar nem sempre significa mudar de caminho. Às vezes, significa olhar para o mesmo lugar com mais consciência, mais verdade e menos medo. O filme fala sobre escolher a si mesmo sem egoísmo, sobre assumir responsabilidades emocionais e sobre aceitar que ninguém sai ileso das próprias escolhas. É uma história sobre mulheres tentando se entender, sobre vínculos que foram quebrados e sobre a difícil, mas necessária tarefa de reconstruí-los. É um filme que não grita, não força a emoção, mas toca fundo justamente por ser honesto. Não existe momento perfeito para curar o passado. Existe apenas a decisão de não adiar mais. Porque só quando encaramos quem fomos é que conseguimos escolher de verdade quem queremos ser. Um casamento que deveria unir pessoas acaba trazendo à tona conflitos que estavam enterrados há anos. Relações mal resolvidas entre mãe e filha, ressentimentos guardados em silêncio e verdades que nunca foram ditas começam a emergir no pior, ou talvez no melhor momento possível. A protagonista é uma jovem que está prestes a dar um grande passo na vida. Ela ama o noivo, acredita nesse novo começo, mas carrega dentro de si dúvidas que não quer admitir nem para si mesma. O retorno de figuras importantes do passado, especialmente sua mãe, reacende emoções que ela pensava ter superado. Tudo gira em torno de um casamento que está se aproximando, daqueles que deveriam simbolizar um novo começo, uma fase limpa, cheia de esperança. A protagonista vive esse momento com o coração dividido entre a empolgação e uma inquietação que ela mesma tenta ignorar. Por fora, ela sorri, organiza detalhes, escolhe flores, conversa sobre vestidos. Por dentro, existe algo que ainda não está no lugar. Um evento que obriga pessoas afastadas a se reencontrarem, sentimentos mal resolvidos a voltarem à tona e feridas antigas a serem tocadas, mesmo que ninguém queira. As duas se amam, isso é visível, mas o amor vem carregado de silêncio, de distância e de coisas não ditas. Existe um passado ali, um histórico de decisões que deixaram marcas profundas. A mãe esteve ausente em momentos importantes e a filha cresceu aprendendo a se virar sozinha, criando uma espécie de armadura emocional. Quando a mãe reaparece com mais força na vida da filha por causa do casamento, a tensão é imediata. Não há brigas escandalosas nem gritos. O filme é muito mais sutil do que isso. Os conflitos aparecem nos olhares, nas pausas longas entre uma frase e outra, na forma como uma conversa simples pode se tornar desconfortável em segundos. A protagonista tenta manter tudo sob controle, como se organizar o casamento fosse uma maneira de provar para si mesma que está no comando da própria vida. Ela acredita que se tudo sair perfeito, nada pode dar errado. Mas essa necessidade de controle revela exatamente o contrário. O medo de que o passado volte a bagunçar tudo. O noivo surge como um contraponto importante nessa fase da história. Ele é carinhoso, paciente, alguém que realmente ama a protagonista e acredita nesse casamento. Mas, aos poucos, ele começa a perceber que existe um lado dela que ainda está preso a antigas dores. Ele apoia,
Tenta compreender, mas também sente que há barreiras que ele não consegue atravessar. A proximidade do casamento aumenta a pressão sobre a protagonista. Cada novo detalhe da cerimônia parece trazer junto uma lembrança do passado. A presença constante da mãe, que deveria ser um apoio, acaba funcionando como um espelho incômodo. Tudo o que ficou mal resolvido entre elas começa a se repetir em pequenas discussões, comentários atravessados e atitudes que machucam mais do que ataques diretos. O filme acerta muito ao mostrar que nem sempre os conflitos familiares vêm de grandes tragédias. Às vezes eles nascem de promessas quebradas, de ausências silenciosas e de decisões tomadas sem explicar o motivo. A mãe carrega culpa, mas também uma tentativa de justificar escolhas antigas. Já a filha carrega ressentimento, mas também uma carência que nunca foi totalmente preenchida. Em determinado momento, as duas são forçadas a conversar de verdade. Não é uma conversa limpa, organizada ou madura, é bagunçada, cheia de interrupções, acusações veladas e frases que machucam justamente porque são verdadeiras. A protagonista finalmente expõe o quanto se sentiu abandonada, o quanto cresceu tentando ser forte sem ter quem a amparasse. Essa cena é um dos pontos mais fortes do filme, porque ela não tenta transformar ninguém em vilão. A mãe não é um monstro, nem a filha é ingrata. São duas mulheres feridas, tentando sobreviver com as ferramentas emocionais que tinham no passado. E isso torna tudo muito mais real. Enquanto isso, o noivo começa a sentir o impacto direto desse conflito. Ele percebe que o casamento deixou de ser apenas uma celebração e passou a ser uma prova emocional para a protagonista. Ele a ama, mas começa a se perguntar se ela está entrando nessa união inteira ou apenas tentando fugir de algo que ainda a persegue. A relação entre os dois também passa por um abalo, não por falta de amor, mas por falta de clareza. A protagonista se fecha, evita conversas profundas e começa a agir no automático. Ela sente medo. Medo de repetir os erros da mãe, medo de não ser uma boa esposa, medo de não conseguir equilibrar o passado com o futuro que está tentando construir. A protagonista começa a perceber que não pode mais fingir que está tudo bem. Ignorar o passado não o faz desaparecer. Pelo contrário, ele volta mais forte, especialmente quando grandes decisões precisam ser tomadas. Ela se vê completamente dividida. O casamento está próximo, mas agora ele já não representa apenas um futuro ao lado de alguém que ela ama. Ele passou a simbolizar uma escolha muito maior: continuar vivendo sem resolver suas feridas ou finalmente parar, mesmo correndo o risco de perder tudo para se entender de verdade. Ela começa a revisitar lembranças da infância e da adolescência, momentos em que precisou amadurecer rápido demais. Essas memórias não aparecem como grandes cenas dramáticas, mas como fragmentos, pensamentos soltos, sentimentos que explicam por que ela se tornou tão controladora e tão insegura ao mesmo tempo. O filme deixa claro que a dor que ela carrega não é recente, ela só foi ignorada por muito tempo. A mãe, por sua vez, também enfrenta seu próprio acerto de contas. Pela primeira vez, ela percebe que pedir desculpa não é o mesmo que justificar erros. Existe uma diferença enorme entre explicar por que fez algo e assumir que aquilo machucou profundamente alguém que você ama. Esse entendimento muda a postura dela, tornando suas atitudes menos defensivas e mais honestas. O encontro final entre mãe e filha não é perfeito, nem totalmente resolvido, e isso é um dos maiores acertos do filme. Não há uma conversa milagrosa que cura tudo. Há lágrimas, pausas longas e palavras ditas com dificuldade. O perdão surge de forma tímida, não como um ponto final, mas como um primeiro passo. Enquanto isso, o noivo se mostra mais vulnerável do que nunca. Ele admite seus próprios medos, inclusive o receio de entrar em um casamento carregado de fantasmas do passado. Essa conversa é fundamental porque tira a protagonista da posição de vítima solitária e a coloca diante de uma verdade importante. Amar alguém também significa ser honesta sobre suas fragilidades. Ela escolhe o que faz sentido para aquele momento da vida, mesmo sabendo que toda escolha vem acompanhada de perdas. O desfecho é sensível, realista e emocionalmente coerente. Não entrega um final fantasioso, mas sim um encerramento que respeita a jornada dos personagens. Algumas relações saem mais fortes, outras precisam de tempo. O futuro não é totalmente definido, mas agora existe mais verdade do que antes.
A relação entre mãe e filha é construída com uma sensibilidade rara. Não existe vilã, não existe heroína. Existem erros, escolhas difíceis e consequências que atravessam gerações. O filme entende que muitas feridas familiares não nascem da falta de amor, mas da incapacidade de demonstrá-lo da forma certa no momento certo. E quando esse tempo passa, o silêncio acaba machucando mais do que qualquer discussão. Outro grande acerto do longa é mostrar que o perdão não é um ato imediato. Ele não surge como um botão que se aperta no final do filme para resolver tudo. O perdão aqui é um processo, às vezes lento, às vezes desconfortável, mas necessário. Perdoar não significa esquecer o que aconteceu, nem fingir que a dor não existiu. Significa escolher não viver preso a ela. A protagonista aprende, ao longo da história, que não pode construir um futuro sólido tentando ignorar o passado. As inseguranças, os medos e a necessidade de controle que ela carrega são frutos de experiências antigas que nunca foram realmente elaboradas. E o filme deixa claro que amar alguém, seja um parceiro ou um familiar, exige antes de tudo honestidade consigo mesmo. O noivo, muitas vezes visto apenas como apoio em histórias desse tipo, ganha aqui uma dimensão importante. Ele representa o amor presente, real, mas também a necessidade de maturidade emocional. O filme não romantiza a ideia de que o amor resolve tudo sozinho. Pelo contrário, ele mostra que o amor precisa caminhar junto de diálogo, compreensão e coragem para enfrentar verdades difíceis. O desfecho de A Filha da Noiva é delicado e extremamente humano. Ele não entrega respostas prontas, nem finais exageradamente felizes. O que ele entrega é coerência. Cada personagem chega ao fim da história exatamente no ponto em que deveria estar, considerando tudo o que viveu. Algumas relações se fortalecem, outras precisam de tempo, e isso torna o filme ainda mais verdadeiro. Ao terminar, o longa deixa uma reflexão silenciosa, daquelas que continuam ecoando depois que os créditos sobem. Quantas decisões importantes tomamos tentando provar algo para alguém? Quantas vezes seguimos em frente sem resolver o que ficou para trás? E quantas vezes confundimos amadurecer com simplesmente suportar a dor em silêncio? A Filha da Noiva entende que recomeçar nem sempre significa mudar de caminho. Às vezes, significa olhar para o mesmo lugar com mais consciência, mais verdade e menos medo. O filme fala sobre escolher a si mesmo sem egoísmo, sobre assumir responsabilidades emocionais e sobre aceitar que ninguém sai ileso das próprias escolhas. É uma história sobre mulheres tentando se entender, sobre vínculos que foram quebrados e sobre a difícil, mas necessária tarefa de reconstruí-los. É um filme que não grita, não força a emoção, mas toca fundo justamente por ser honesto. Não existe momento perfeito para curar o passado. Existe apenas a decisão de não adiar mais. Porque só quando encaramos quem fomos é que conseguimos escolher de verdade quem queremos ser. Um casamento que deveria unir pessoas acaba trazendo à tona conflitos que estavam enterrados há anos. Relações mal resolvidas entre mãe e filha, ressentimentos guardados em silêncio e verdades que nunca foram ditas começam a emergir no pior, ou talvez no melhor momento possível. A protagonista é uma jovem que está prestes a dar um grande passo na vida. Ela ama o noivo, acredita nesse novo começo, mas carrega dentro de si dúvidas que não quer admitir nem para si mesma. O retorno de figuras importantes do passado, especialmente sua mãe, reacende emoções que ela pensava ter superado. Tudo gira em torno de um casamento que está se aproximando, daqueles que deveriam simbolizar um novo começo, uma fase limpa, cheia de esperança. A protagonista vive esse momento com o coração dividido entre a empolgação e uma inquietação que ela mesma tenta ignorar. Por fora, ela sorri, organiza detalhes, escolhe flores, conversa sobre vestidos. Por dentro, existe algo que ainda não está no lugar. Um evento que obriga pessoas afastadas a se reencontrarem, sentimentos mal resolvidos a voltarem à tona e feridas antigas a serem tocadas, mesmo que ninguém queira. As duas se amam, isso é visível, mas o amor vem carregado de silêncio, de distância e de coisas não ditas. Existe um passado ali, um histórico de decisões que deixaram marcas profundas. A mãe esteve ausente em momentos importantes e a filha cresceu aprendendo a se virar sozinha, criando uma espécie de armadura emocional.
Quando a mãe reaparece com mais força na vida da filha por causa do casamento, a tensão é imediata. Não há brigas escandalosas nem gritos. O filme é muito mais sutil do que isso. Os conflitos aparecem nos olhares, nas pausas longas entre uma frase e outra, na forma como uma conversa simples pode se tornar desconfortável em segundos. A protagonista tenta manter tudo sob controle, como se organizar o casamento fosse uma maneira de provar para si mesma que está no comando da própria vida. Ela acredita que se tudo sair perfeito, nada pode dar errado. Mas essa necessidade de controle revela exatamente o contrário, o medo de que o passado volte a bagunçar tudo. O noivo surge como um contraponto importante nessa fase da história. Ele é carinhoso, paciente, alguém que realmente ama a protagonista e acredita nesse casamento. Mas, aos poucos, ele começa a perceber que existe um lado dela que ainda está preso a antigas dores. Ele apoia, tenta compreender, mas também sente que há barreiras que ele não consegue atravessar. A proximidade do casamento aumenta a pressão sobre a protagonista. Cada novo detalhe da cerimônia parece trazer junto uma lembrança do passado. A presença constante da mãe, que deveria ser um apoio, acaba funcionando como um espelho incômodo. Tudo o que ficou mal resolvido entre elas começa a se repetir em pequenas discussões, comentários atravessados e atitudes que machucam mais do que ataques diretos. O filme acerta muito ao mostrar que nem sempre os conflitos familiares vêm de grandes tragédias. Às vezes eles nascem de promessas quebradas, de ausências silenciosas e de decisões tomadas sem explicar o motivo. A mãe carrega culpa, mas também uma tentativa de justificar escolhas antigas. Já a filha carrega ressentimento, mas também uma carência que nunca foi totalmente preenchida. Em determinado momento, as duas são forçadas a conversar de verdade. Não é uma conversa limpa, organizada ou madura, é bagunçada, cheia de interrupções, acusações veladas e frases que machucam justamente porque são verdadeiras. A protagonista finalmente expõe o quanto se sentiu abandonada, o quanto cresceu tentando ser forte sem ter quem a amparasse. Essa cena é um dos pontos mais fortes do filme, porque ela não tenta transformar ninguém em vilão. A mãe não é um monstro, nem a filha é ingrata. São duas mulheres feridas, tentando sobreviver com as ferramentas emocionais que tinham no passado. E isso torna tudo muito mais real. Enquanto isso, o noivo começa a sentir o impacto direto desse conflito. Ele percebe que o casamento deixou de ser apenas uma celebração e passou a ser uma prova emocional para a protagonista. Ele a ama, mas começa a se perguntar se ela está entrando nessa união inteira ou apenas tentando fugir de algo que ainda a persegue. A relação entre os dois também passa por um abalo, não por falta de amor, mas por falta de clareza. A protagonista se fecha, evita conversas profundas e começa a agir no automático. Ela sente medo. Medo de repetir os erros da mãe, medo de não ser uma boa esposa, medo de não conseguir equilibrar o passado com o futuro que está tentando construir. A protagonista começa a perceber que não pode mais fingir que está tudo bem. Ignorar o passado não o faz desaparecer. Pelo contrário, ele volta mais forte, especialmente quando grandes decisões precisam ser tomadas. Ela se vê completamente dividida. O casamento está próximo, mas agora ele já não representa apenas um futuro ao lado de alguém que ela ama. Ele passou a simbolizar uma escolha muito maior: continuar vivendo sem resolver suas feridas ou finalmente parar, mesmo correndo o risco de perder tudo para se entender de verdade. Ela começa a revisitar lembranças da infância e da adolescência, momentos em que precisou amadurecer rápido demais. Essas memórias não aparecem como grandes cenas dramáticas, mas como fragmentos, pensamentos soltos, sentimentos que explicam por que ela se tornou tão controladora e tão insegura ao mesmo tempo. O filme deixa claro que a dor que ela carrega não é recente, ela só foi ignorada por muito tempo. A mãe, por sua vez, também enfrenta seu próprio acerto de contas. Pela primeira vez, ela percebe que pedir desculpa não é o mesmo que justificar erros. Existe uma diferença enorme entre explicar por que fez algo e assumir que aquilo machucou profundamente alguém que você ama. Esse entendimento muda a postura dela, tornando suas atitudes menos defensivas e mais honestas. O encontro final entre mãe e filha não é perfeito, nem totalmente resolvido, e isso é um dos maiores acertos do filme. Não há uma conversa milagrosa que cura tudo.
Há lágrimas, pausas longas e palavras ditas com dificuldade. O perdão surge de forma tímida, não como um ponto final, mas como um primeiro passo. Enquanto isso, o noivo se mostra mais vulnerável do que nunca. Ele admite seus próprios medos, inclusive o receio de entrar em um casamento carregado de fantasmas do passado. Essa conversa é fundamental porque tira a protagonista da posição de vítima solitária e a coloca diante de uma verdade importante. Amar alguém também significa ser honesta sobre suas fragilidades. Ela escolhe o que faz sentido para aquele momento da vida, mesmo sabendo que toda escolha vem acompanhada de perdas. O desfecho é sensível, realista e emocionalmente coerente. Não entrega um final fantasioso, mas sim um encerramento que respeita a jornada dos personagens. Algumas relações saem mais fortes, outras precisam de tempo. O futuro não é totalmente definido, mas agora existe mais verdade do que antes. A relação entre mãe e filha é construída com uma sensibilidade rara. Não existe vilã, não existe heroína, existem erros, escolhas difíceis e consequências que atravessam gerações. O filme entende que muitas feridas familiares não nascem da falta de amor, mas da incapacidade de demonstrá-lo da forma certa no momento certo. E quando esse tempo passa, o silêncio acaba machucando mais do que qualquer discussão. Outro grande acerto do longa é mostrar que o perdão não é um ato imediato. Ele não surge como um botão que se aperta no final do filme para resolver tudo. O perdão aqui é um processo, às vezes lento, às vezes desconfortável, mas necessário. Perdoar não significa esquecer o que aconteceu, nem fingir que a dor não existiu. Significa escolher não viver preso a ela. A protagonista aprende, ao longo da história, que não pode construir um futuro sólido tentando ignorar o passado. As inseguranças, os medos e a necessidade de controle que ela carrega são frutos de experiências antigas que nunca foram realmente elaboradas. E o filme deixa claro que amar alguém, seja um parceiro ou um familiar, exige antes de tudo honestidade consigo mesmo. O noivo, muitas vezes visto apenas como apoio em histórias desse tipo, ganha aqui uma dimensão importante. Ele representa o amor presente, real, mas também a necessidade de maturidade emocional. O filme não romantiza a ideia de que o amor resolve tudo sozinho. Pelo contrário, ele mostra que o amor precisa caminhar junto de diálogo, compreensão e coragem para enfrentar verdades difíceis. O desfecho de A Filha da Noiva é delicado e extremamente humano. Ele não entrega respostas prontas, nem finais exageradamente felizes. O que ele entrega é coerência. Cada personagem chega ao fim da história exatamente no ponto em que deveria estar, considerando tudo o que viveu. Algumas relações se fortalecem, outras precisam de tempo, e isso torna o filme ainda mais verdadeiro. Ao terminar, o longa deixa uma reflexão silenciosa, daquelas que continuam ecoando depois que os créditos sobem. Quantas decisões importantes tomamos tentando provar algo para alguém? Quantas vezes seguimos em frente sem resolver o que ficou para trás? E quantas vezes confundimos amadurecer com simplesmente suportar a dor em silêncio? A Filha da Noiva entende que recomeçar nem sempre significa mudar de caminho. Às vezes, significa olhar para o mesmo lugar com mais consciência, mais verdade e menos medo. O filme fala sobre escolher a si mesmo sem egoísmo, sobre assumir responsabilidades emocionais e sobre aceitar que ninguém sai ileso das próprias escolhas. É uma história sobre mulheres tentando se entender, sobre vínculos que foram quebrados e sobre a difícil, mas necessária tarefa de reconstruí-los. É um filme que não grita, não força a emoção, mas toca fundo justamente por ser honesto. Não existe momento perfeito para curar o passado. Existe apenas a decisão de não adiar mais. Porque só quando encaramos quem fomos é que conseguimos escolher de verdade quem queremos ser. Um casamento que deveria unir pessoas acaba trazendo à tona conflitos que estavam enterrados há anos. Relações mal resolvidas entre mãe e filha, ressentimentos guardados em silêncio e verdades que nunca foram ditas começam a emergir no pior, ou talvez no melhor momento possível. A protagonista é uma jovem que está prestes a dar um grande passo na vida. Ela ama o noivo, acredita nesse novo começo, mas carrega dentro de si dúvidas que não quer admitir nem para si mesma. O retorno de figuras importantes do passado, especialmente sua mãe, reacende emoções que ela pensava ter superado.
Tudo gira em torno de um casamento que está se aproximando, daqueles que deveriam simbolizar um novo começo, uma fase limpa, cheia de esperança. A protagonista vive esse momento com o coração dividido entre a empolgação e uma inquietação que ela mesma tenta ignorar. Por fora, ela sorri, organiza detalhes, escolhe flores, conversa sobre vestidos. Por dentro, existe algo que ainda não está no lugar. Um evento que obriga pessoas afastadas a se reencontrarem, sentimentos mal resolvidos a voltarem à tona e feridas antigas a serem tocadas, mesmo que ninguém queira. As duas se amam, isso é visível, mas o amor vem carregado de silêncio, de distância e de coisas não ditas. Existe um passado ali, um histórico de decisões que deixaram marcas profundas. A mãe esteve ausente em momentos importantes e a filha cresceu aprendendo a se virar sozinha, criando uma espécie de armadura emocional. Quando a mãe reaparece com mais força na vida da filha por causa do casamento, a tensão é imediata. Não há brigas escandalosas nem gritos. O filme é muito mais sutil do que isso. Os conflitos aparecem nos olhares, nas pausas longas entre uma frase e outra, na forma como uma conversa simples pode se tornar desconfortável em segundos. A protagonista tenta manter tudo sob controle, como se organizar o casamento fosse uma maneira de provar para si mesma que está no comando da própria vida. Ela acredita que se tudo sair perfeito, nada pode dar errado. Mas essa necessidade de controle revela exatamente o contrário. O medo de que o passado volte a bagunçar tudo. O noivo surge como um contraponto importante nessa fase da história. Ele é carinhoso, paciente, alguém que realmente ama a protagonista e acredita nesse casamento. Mas, aos poucos, ele começa a perceber que existe um lado dela que ainda está preso a antigas dores. Ele apoia, tenta compreender, mas também sente que há barreiras que ele não consegue atravessar. A proximidade do casamento aumenta a pressão sobre a protagonista. Cada novo detalhe da cerimônia parece trazer junto uma lembrança do passado. A presença constante da mãe, que deveria ser um apoio, acaba funcionando como um espelho incômodo. Tudo o que ficou mal resolvido entre elas começa a se repetir em pequenas discussões, comentários atravessados e atitudes que machucam mais do que ataques diretos. O filme acerta muito ao mostrar que nem sempre os conflitos familiares vêm de grandes tragédias. Às vezes eles nascem de promessas quebradas, de ausências silenciosas e de decisões tomadas sem explicar o motivo. A mãe carrega culpa, mas também uma tentativa de justificar escolhas antigas. Já a filha carrega ressentimento, mas também uma carência que nunca foi totalmente preenchida. Em determinado momento, as duas são forçadas a conversar de verdade. Não é uma conversa limpa, organizada ou madura, é bagunçada, cheia de interrupções, acusações veladas e frases que machucam justamente porque são verdadeiras. A protagonista finalmente expõe o quanto se sentiu abandonada, o quanto cresceu tentando ser forte sem ter quem a amparasse. Essa cena é um dos pontos mais fortes do filme, porque ela não tenta transformar ninguém em vilão. A mãe não é um monstro, nem a filha é ingrata. São duas mulheres feridas, tentando sobreviver com as ferramentas emocionais que tinham no passado. E isso torna tudo muito mais real. Enquanto isso, o noivo começa a sentir o impacto direto desse conflito. Ele percebe que o casamento deixou de ser apenas uma celebração e passou a ser uma prova emocional para a protagonista. Ele a ama, mas começa a se perguntar se ela está entrando nessa união inteira ou apenas tentando fugir de algo que ainda a persegue. A relação entre os dois também passa por um abalo, não por falta de amor, mas por falta de clareza. A protagonista se fecha, evita conversas profundas e começa a agir no automático. Ela sente medo de repetir os erros da mãe, medo de não ser uma boa esposa, medo de não conseguir equilibrar o passado com o futuro que está tentando construir. A protagonista começa a perceber que não pode mais fingir que está tudo bem. Ignorar o passado não o faz desaparecer. Pelo contrário, ele volta mais forte, especialmente quando grandes decisões precisam ser tomadas. Ela se vê completamente dividida. O casamento está próximo, mas agora ele já não representa apenas um futuro ao lado de alguém que ela ama. Ele passou a simbolizar uma escolha muito maior: continuar vivendo sem resolver suas feridas ou finalmente parar, mesmo correndo o risco de perder tudo para se entender de verdade.
Ela começa a revisitar lembranças da infância e da adolescência, momentos em que precisou amadurecer rápido demais. Essas memórias não aparecem como grandes cenas dramáticas, mas como fragmentos, pensamentos soltos, sentimentos que explicam por que ela se tornou tão controladora e tão insegura ao mesmo tempo. O filme deixa claro que a dor que ela carrega não é recente, ela só foi ignorada por muito tempo. A mãe, por sua vez, também enfrenta seu próprio acerto de contas. Pela primeira vez, ela percebe que pedir desculpa não é o mesmo que justificar erros. Existe uma diferença enorme entre explicar por que fez algo e assumir que aquilo machucou profundamente alguém que você ama. Esse entendimento muda a postura dela, tornando suas atitudes menos defensivas e mais honestas. O encontro final entre mãe e filha não é perfeito, nem totalmente resolvido, e isso é um dos maiores acertos do filme. Não há uma conversa milagrosa que cura tudo. Há lágrimas, pausas longas e palavras ditas com dificuldade. O perdão surge de forma tímida, não como um ponto final, mas como um primeiro passo. Enquanto isso, o noivo se mostra mais vulnerável do que nunca. Ele admite seus próprios medos, inclusive o receio de entrar em um casamento carregado de fantasmas do passado. Essa conversa é fundamental porque tira a protagonista da posição de vítima solitária e a coloca diante de uma verdade importante. Amar alguém também significa ser honesta sobre suas fragilidades. Ela escolhe o que faz sentido para aquele momento da vida, mesmo sabendo que toda escolha vem acompanhada de perdas. O desfecho é sensível, realista e emocionalmente coerente. Não entrega um final fantasioso, mas sim um encerramento que respeita a jornada dos personagens. Algumas relações saem mais fortes, outras precisam de tempo. O futuro não é totalmente definido, mas agora existe mais verdade do que antes. A relação entre mãe e filha é construída com uma sensibilidade rara. Não existe vilã, não existe heroína, existem erros, escolhas difíceis e consequências que atravessam gerações. O filme entende que muitas feridas familiares não nascem da falta de amor, mas da incapacidade de demonstrá-lo da forma certa no momento certo. E quando esse tempo passa, o silêncio acaba machucando mais do que qualquer discussão. Outro grande acerto do longa é mostrar que o perdão não é um ato imediato. Ele não surge como um botão que se aperta no final do filme para resolver tudo. O perdão aqui é um processo, às vezes lento, às vezes desconfortável, mas necessário. Perdoar não significa esquecer o que aconteceu, nem fingir que a dor não existiu. Significa escolher não viver preso a ela. A protagonista aprende, ao longo da história, que não pode construir um futuro sólido tentando ignorar o passado. As inseguranças, os medos e a necessidade de controle que ela carrega são frutos de experiências antigas que nunca foram realmente elaboradas. E o filme deixa claro que amar alguém, seja um parceiro ou um familiar, exige antes de tudo honestidade consigo mesmo. O noivo, muitas vezes visto apenas como apoio em histórias desse tipo, ganha aqui uma dimensão importante. Ele representa o amor presente, real, mas também a necessidade de maturidade emocional. O filme não romantiza a ideia de que o amor resolve tudo sozinho. Pelo contrário, ele mostra que o amor precisa caminhar junto de diálogo, compreensão e coragem para enfrentar verdades difíceis. O desfecho de A Filha da Noiva é delicado e extremamente humano. Ele não entrega respostas prontas, nem finais exageradamente felizes. O que ele entrega é coerência. Cada personagem chega ao fim da história exatamente no ponto em que deveria estar, considerando tudo o que viveu. Algumas relações se fortalecem, outras precisam de tempo, e isso torna o filme ainda mais verdadeiro. Ao terminar, o longa deixa uma reflexão silenciosa, daquelas que continuam ecoando depois que os créditos sobem. Quantas decisões importantes tomamos tentando provar algo para alguém? Quantas vezes seguimos em frente sem resolver o que ficou para trás? E quantas vezes confundimos amadurecer com simplesmente suportar a dor em silêncio? A Filha da Noiva entende que recomeçar nem sempre significa mudar de caminho. Às vezes, significa olhar para o mesmo lugar com mais consciência, mais verdade e menos medo. O filme fala sobre escolher a si mesmo sem egoísmo, sobre assumir responsabilidades emocionais e sobre aceitar que ninguém sai ileso das próprias escolhas. É uma história sobre mulheres tentando se entender, sobre vínculos que foram quebrados e sobre a difícil, mas necessária tarefa de reconstruí-los.
É um filme que não grita, não força a emoção, mas toca fundo justamente por ser honesto. Não existe momento perfeito para curar o passado. Existe apenas a decisão de não adiar mais. Porque só quando encaramos quem fomos é que conseguimos escolher de verdade quem queremos ser. Um casamento que deveria unir pessoas acaba trazendo à tona conflitos que estavam enterrados há anos. Relações mal resolvidas entre mãe e filha, ressentimentos guardados em silêncio e verdades que nunca foram ditas começam a emergir no pior, ou talvez no melhor momento possível. A protagonista é uma jovem que está prestes a dar um grande passo na vida. Ela ama o noivo, acredita nesse novo começo, mas carrega dentro de si dúvidas que não quer admitir nem para si mesma. O retorno de figuras importantes do passado, especialmente sua mãe, reacende emoções que ela pensava ter superado. Tudo gira em torno de um casamento que está se aproximando, daqueles que deveriam simbolizar um novo começo, uma fase limpa, cheia de esperança. A protagonista vive esse momento com o coração dividido entre a empolgação e uma inquietação que ela mesma tenta ignorar. Por fora, ela sorri, organiza detalhes, escolhe flores, conversa sobre vestidos. Por dentro, existe algo que ainda não está no lugar. Um evento que obriga pessoas afastadas a se reencontrarem, sentimentos mal resolvidos a voltarem à tona e feridas antigas a serem tocadas, mesmo que ninguém queira. As duas se amam, isso é visível, mas o amor vem carregado de silêncio, de distância e de coisas não ditas. Existe um passado ali, um histórico de decisões que deixaram marcas profundas. A mãe esteve ausente em momentos importantes e a filha cresceu aprendendo a se virar sozinha, criando uma espécie de armadura emocional. Quando a mãe reaparece com mais força na vida da filha por causa do casamento, a tensão é imediata. Não há brigas escandalosas nem gritos. O filme é muito mais sutil do que isso. Os conflitos aparecem nos olhares, nas pausas longas entre uma frase e outra, na forma como uma conversa simples pode se tornar desconfortável em segundos. A protagonista tenta manter tudo sob controle, como se organizar o casamento fosse uma maneira de provar para si mesma que está no comando da própria vida. Ela acredita que se tudo sair perfeito, nada pode dar errado. Mas essa necessidade de controle revela exatamente o contrário. O medo de que o passado volte a bagunçar tudo. O noivo surge como um contraponto importante nessa fase da história. Ele é carinhoso, paciente, alguém que realmente ama a protagonista e acredita nesse casamento. Mas, aos poucos, ele começa a perceber que existe um lado dela que ainda está preso a antigas dores. Ele apoia, tenta compreender, mas também sente que há barreiras que ele não consegue atravessar. A proximidade do casamento aumenta a pressão sobre a protagonista. Cada novo detalhe da cerimônia parece trazer junto uma lembrança do passado. A presença constante da mãe, que deveria ser um apoio, acaba funcionando como um espelho incômodo. Tudo o que ficou mal resolvido entre elas começa a se repetir em pequenas discussões, comentários atravessados e atitudes que machucam mais do que ataques diretos. O filme acerta muito ao mostrar que nem sempre os conflitos familiares vêm de grandes tragédias. Às vezes eles nascem de promessas quebradas, de ausências silenciosas e de decisões tomadas sem explicar o motivo. A mãe carrega culpa, mas também uma tentativa de justificar escolhas antigas. Já a filha carrega ressentimento, mas também uma carência que nunca foi totalmente preenchida. Em determinado momento, as duas são forçadas a conversar de verdade. Não é uma conversa limpa, organizada ou madura, é bagunçada, cheia de interrupções, acusações veladas e frases que machucam justamente porque são verdadeiras. A protagonista finalmente expõe o quanto se sentiu abandonada, o quanto cresceu tentando ser forte sem ter quem a amparasse. Essa cena é um dos pontos mais fortes do filme, porque ela não tenta transformar ninguém em vilão. A mãe não é um monstro, nem a filha é ingrata. São duas mulheres feridas, tentando sobreviver com as ferramentas emocionais que tinham no passado. E isso torna tudo muito mais real. Enquanto isso, o noivo começa a sentir o impacto direto desse conflito. Ele percebe que o casamento deixou de ser apenas uma celebração e passou a ser uma prova emocional para a protagonista. Ele a ama, mas começa a se perguntar se ela está entrando nessa união inteira ou apenas tentando fugir de algo que ainda a persegue.
A relação entre os dois também passa por um abalo, não por falta de amor, mas por falta de clareza. A protagonista se fecha, evita conversas profundas e começa a agir no automático. Ela sente medo. Medo de repetir os erros da mãe, medo de não ser uma boa esposa, medo de não conseguir equilibrar o passado com o futuro que está tentando construir. A protagonista começa a perceber que não pode mais fingir que está tudo bem. Ignorar o passado não o faz desaparecer. Pelo contrário, ele volta mais forte, especialmente quando grandes decisões precisam ser tomadas. Ela se vê completamente dividida. O casamento está próximo, mas agora ele já não representa apenas um futuro ao lado de alguém que ela ama. Ele passou a simbolizar uma escolha muito maior: continuar vivendo sem resolver suas feridas ou finalmente parar, mesmo correndo o risco de perder tudo para se entender de verdade. Ela começa a revisitar lembranças da infância e da adolescência, momentos em que precisou amadurecer rápido demais. Essas memórias não aparecem como grandes cenas dramáticas, mas como fragmentos, pensamentos soltos, sentimentos que explicam por que ela se tornou tão controladora e tão insegura ao mesmo tempo. O filme deixa claro que a dor que ela carrega não é recente, ela só foi ignorada por muito tempo. A mãe, por sua vez, também enfrenta seu próprio acerto de contas. Pela primeira vez, ela percebe que pedir desculpa não é o mesmo que justificar erros. Existe uma diferença enorme entre explicar por que fez algo e assumir que aquilo machucou profundamente alguém que você ama. Esse entendimento muda a postura dela, tornando suas atitudes menos defensivas e mais honestas. O encontro final entre mãe e filha não é perfeito, nem totalmente resolvido, e isso é um dos maiores acertos do filme. Não há uma conversa milagrosa que cura tudo. Há lágrimas, pausas longas e palavras ditas com dificuldade. O perdão surge de forma tímida, não como um ponto final, mas como um primeiro passo. Enquanto isso, o noivo se mostra mais vulnerável do que nunca. Ele admite seus próprios medos, inclusive o receio de entrar em um casamento carregado de fantasmas do passado. Essa conversa é fundamental porque tira a protagonista da posição de vítima solitária e a coloca diante de uma verdade importante. Amar alguém também significa ser honesta sobre suas fragilidades. Ela escolhe o que faz sentido para aquele momento da vida, mesmo sabendo que toda escolha vem acompanhada de perdas. O desfecho é sensível, realista e emocionalmente coerente. Não entrega um final fantasioso, mas sim um encerramento que respeita a jornada dos personagens. Algumas relações saem mais fortes, outras precisam de tempo. O futuro não é totalmente definido, mas agora existe mais verdade do que antes. A relação entre mãe e filha é construída com uma sensibilidade rara. Não existe vilã, não existe heroína, existem erros, escolhas difíceis e consequências que atravessam gerações. O filme entende que muitas feridas familiares não nascem da falta de amor, mas da incapacidade de demonstrá-lo da forma certa no momento certo. E quando esse tempo passa, o silêncio acaba machucando mais do que qualquer discussão. Outro grande acerto do longa é mostrar que o perdão não é um ato imediato. Ele não surge como um botão que se aperta no final do filme para resolver tudo. O perdão aqui é um processo, às vezes lento, às vezes desconfortável, mas necessário. Perdoar não significa esquecer o que aconteceu, nem fingir que a dor não existiu. Significa escolher não viver preso a ela. A protagonista aprende, ao longo da história, que não pode construir um futuro sólido tentando ignorar o passado. As inseguranças, os medos e a necessidade de controle que ela carrega são frutos de experiências antigas que nunca foram realmente elaboradas. E o filme deixa claro que amar alguém, seja um parceiro ou um familiar, exige antes de tudo honestidade consigo mesmo. O noivo, muitas vezes visto apenas como apoio em histórias desse tipo, ganha aqui uma dimensão importante. Ele representa o amor presente, real, mas também a necessidade de maturidade emocional. O filme não romantiza a ideia de que o amor resolve tudo sozinho. Pelo contrário, ele mostra que o amor precisa caminhar junto de diálogo, compreensão e coragem para enfrentar verdades difíceis. O desfecho de A Filha da Noiva é delicado e extremamente humano. Ele não entrega respostas prontas, nem finais exageradamente felizes. O que ele entrega é coerência. Cada personagem chega ao fim da história exatamente no ponto em que deveria estar, considerando tudo o que viveu. Algumas relações se fortalecem, outras precisam de tempo.
e isso torna o filme ainda mais verdadeiro. Ao terminar, o longa deixa uma reflexão silenciosa, daquelas que continuam ecoando depois que os créditos sobem. Quantas decisões importantes tomamos tentando provar algo para alguém? Quantas vezes seguimos em frente sem resolver o que ficou para trás? E quantas vezes confundimos amadurecer com simplesmente suportar a dor em silêncio? A filha da noiva entende que recomeçar nem sempre significa mudar de caminho. Às vezes, significa olhar para o mesmo lugar com mais consciência, mais verdade e menos medo. O filme fala sobre escolher a si mesmo sem egoísmo, sobre assumir responsabilidades emocionais e sobre aceitar que ninguém sai ileso das próprias escolhas. É uma história sobre mulheres tentando se entender, sobre vínculos que foram quebrados e sobre a difícil, mas necessária tarefa de reconstruí-los. É um filme que não grita, não força a emoção, mas toca fundo justamente por ser honesto. Não existe momento perfeito para curar o passado. Existe apenas a decisão de não adiar mais. Porque só quando encaramos quem fomos é que conseguimos escolher de verdade quem queremos ser. Um casamento que deveria unir pessoas acaba trazendo à tona conflitos que estavam enterrados há anos. Relações mal resolvidas entre mãe e filha, ressentimentos guardados em silêncio e verdades que nunca foram ditas começam a emergir no pior, ou talvez no melhor momento possível. A protagonista é uma jovem que está prestes a dar um grande passo na vida. Ela ama o noivo, acredita nesse novo começo, mas carrega dentro de si dúvidas que não quer admitir nem para si mesma. O retorno de figuras importantes do passado, especialmente sua mãe, reacende emoções que ela pensava ter superado. Tudo gira em torno de um casamento que está se aproximando, daqueles que deveriam simbolizar um novo começo, uma fase limpa, cheia de esperança. A protagonista vive esse momento com o coração dividido entre a empolgação e uma inquietação que ela mesma tenta ignorar. Por fora, ela sorri, organiza detalhes, escolhe flores, conversa sobre vestidos. Por dentro, existe algo que ainda não está no lugar. Um evento que obriga pessoas afastadas a se reencontrarem, sentimentos mal resolvidos a voltarem à tona e feridas antigas a serem tocadas, mesmo que ninguém queira. As duas se amam, isso é visível, mas o amor vem carregado de silêncio, de distância e de coisas não ditas. Existe um passado ali, um histórico de decisões que deixaram marcas profundas. A mãe esteve ausente em momentos importantes e a filha cresceu aprendendo a se virar sozinha, criando uma espécie de armadura emocional. Quando a mãe reaparece com mais força na vida da filha por causa do casamento, a tensão é imediata. Não há brigas escandalosas nem gritos. O filme é muito mais sutil do que isso. Os conflitos aparecem nos olhares, nas pausas longas entre uma frase e outra, na forma como uma conversa simples pode se tornar desconfortável em segundos. A protagonista tenta manter tudo sob controle, como se organizar o casamento fosse uma maneira de provar para si mesma que está no comando da própria vida. Ela acredita que se tudo sair perfeito, nada pode dar errado. Mas essa necessidade de controle revela exatamente o contrário, o medo de que o passado volte a bagunçar tudo. O noivo surge como um contraponto importante nessa fase da história. Ele é carinhoso, paciente, alguém que realmente ama a protagonista e acredita nesse casamento. Mas, aos poucos, ele começa a perceber que existe um lado dela que ainda está preso a antigas dores. Ele apoia, tenta compreender, mas também sente que há barreiras que ele não consegue atravessar. A proximidade do casamento aumenta a pressão sobre a protagonista. Cada novo detalhe da cerimônia parece trazer junto uma lembrança do passado. A presença constante da mãe, que deveria ser um apoio, acaba funcionando como um espelho incômodo. Tudo o que ficou mal resolvido entre elas começa a se repetir em pequenas discussões, comentários atravessados e atitudes que machucam mais do que ataques diretos. O filme acerta muito ao mostrar que nem sempre os conflitos familiares vêm de grandes tragédias. Às vezes eles nascem de promessas quebradas, de ausências silenciosas e de decisões tomadas sem explicar o motivo. A mãe carrega culpa, mas também uma tentativa de justificar escolhas antigas. Já a filha carrega ressentimento, mas também uma carência que nunca foi totalmente preenchida. Em determinado momento, as duas são forçadas a conversar de verdade.
Não é uma conversa limpa, organizada ou madura, é bagunçada, cheia de interrupções, acusações veladas e frases que machucam justamente porque são verdadeiras. A protagonista finalmente expõe o quanto se sentiu abandonada, o quanto cresceu tentando ser forte sem ter quem a amparasse. Essa cena é um dos pontos mais fortes do filme, porque ela não tenta transformar ninguém em vilão. A mãe não é um monstro, nem a filha é ingrata. São duas mulheres feridas, tentando sobreviver com as ferramentas emocionais que tinham no passado. E isso torna tudo muito mais real. Enquanto isso, o noivo começa a sentir o impacto direto desse conflito. Ele percebe que o casamento deixou de ser apenas uma celebração e passou a ser uma prova emocional para a protagonista. Ele a ama, mas começa a se perguntar se ela está entrando nessa união inteira ou apenas tentando fugir de algo que ainda a persegue. A relação entre os dois também passa por um abalo, não por falta de amor, mas por falta de clareza. A protagonista se fecha, evita conversas profundas e começa a agir no automático. Ela sente medo de repetir os erros da mãe, medo de não ser uma boa esposa, medo de não conseguir equilibrar o passado com o futuro que está tentando construir. A protagonista começa a perceber que não pode mais fingir que está tudo bem. Ignorar o passado não o faz desaparecer. Pelo contrário, ele volta mais forte, especialmente quando grandes decisões precisam ser tomadas. Ela se vê completamente dividida. O casamento está próximo, mas agora ele já não representa apenas um futuro ao lado de alguém que ela ama. Ele passou a simbolizar uma escolha muito maior: continuar vivendo sem resolver suas feridas ou finalmente parar, mesmo correndo o risco de perder tudo para se entender de verdade. Ela começa a revisitar lembranças da infância e da adolescência, momentos em que precisou amadurecer rápido demais. Essas memórias não aparecem como grandes cenas dramáticas, mas como fragmentos, pensamentos soltos, sentimentos que explicam por que ela se tornou tão controladora e tão insegura ao mesmo tempo. O filme deixa claro que a dor que ela carrega não é recente, ela só foi ignorada por muito tempo. A mãe, por sua vez, também enfrenta seu próprio acerto de contas. Pela primeira vez, ela percebe que pedir desculpa não é o mesmo que justificar erros. Existe uma diferença enorme entre explicar por que fez algo e assumir que aquilo machucou profundamente alguém que você ama. Esse entendimento muda a postura dela, tornando suas atitudes menos defensivas e mais honestas. O encontro final entre mãe e filha não é perfeito, nem totalmente resolvido, e isso é um dos maiores acertos do filme. Não há uma conversa milagrosa que cura tudo. Há lágrimas, pausas longas e palavras ditas com dificuldade. O perdão surge de forma tímida, não como um ponto final, mas como um primeiro passo. Enquanto isso, o noivo se mostra mais vulnerável do que nunca. Ele admite seus próprios medos, inclusive o receio de entrar em um casamento carregado de fantasmas do passado. Essa conversa é fundamental porque tira a protagonista da posição de vítima solitária e a coloca diante de uma verdade importante. Amar alguém também significa ser honesta sobre suas fragilidades. Ela escolhe o que faz sentido para aquele momento da vida, mesmo sabendo que toda escolha vem acompanhada de perdas. O desfecho é sensível, realista e emocionalmente coerente. Não entrega um final fantasioso, mas sim um encerramento que respeita a jornada dos personagens. Algumas relações saem mais fortes, outras precisam de tempo. O futuro não é totalmente definido, mas agora existe mais verdade do que antes. A relação entre mãe e filha é construída com uma sensibilidade rara. Não existe vilã, não existe heroína, existem erros, escolhas difíceis e consequências que atravessam gerações. O filme entende que muitas feridas familiares não nascem da falta de amor, mas da incapacidade de demonstrá-lo da forma certa no momento certo. E quando esse tempo passa, o silêncio acaba machucando mais do que qualquer discussão. Outro grande acerto do longa é mostrar que o perdão não é um ato imediato. Ele não surge como um botão que se aperta no final do filme para resolver tudo. O perdão aqui é um processo, às vezes lento, às vezes desconfortável, mas necessário. Perdoar não significa esquecer o que aconteceu, nem fingir que a dor não existiu. Significa escolher não viver preso a ela. A protagonista aprende, ao longo da história, que não pode construir um futuro sólido tentando ignorar o passado.
As inseguranças, os medos e a necessidade de controle que ela carrega são frutos de experiências antigas que nunca foram realmente elaboradas. E o filme deixa claro que amar alguém, seja um parceiro ou um familiar, exige antes de tudo honestidade consigo mesmo. O noivo, muitas vezes visto apenas como apoio em histórias desse tipo, ganha aqui uma dimensão importante. Ele representa o amor presente, real, mas também a necessidade de maturidade emocional. O filme não romantiza a ideia de que o amor resolve tudo sozinho. Pelo contrário, ele mostra que o amor precisa caminhar junto de diálogo, compreensão e coragem para enfrentar verdades difíceis. O desfecho de A Filha da Noiva é delicado e extremamente humano. Ele não entrega respostas prontas, nem finais exageradamente felizes. O que ele entrega é coerência. Cada personagem chega ao fim da história exatamente no ponto em que deveria estar, considerando tudo o que viveu. Algumas relações se fortalecem, outras precisam de tempo, e isso torna o filme ainda mais verdadeiro. Ao terminar, o longa deixa uma reflexão silenciosa, daquelas que continuam ecoando depois que os créditos sobem. Quantas decisões importantes tomamos tentando provar algo para alguém? Quantas vezes seguimos em frente sem resolver o que ficou para trás? E quantas vezes confundimos amadurecer com simplesmente suportar a dor em silêncio? A Filha da Noiva entende que recomeçar nem sempre significa mudar de caminho. Às vezes, significa olhar para o mesmo lugar com mais consciência, mais verdade e menos medo. O filme fala sobre escolher a si mesmo sem egoísmo, sobre assumir responsabilidades emocionais e sobre aceitar que ninguém sai ileso das próprias escolhas. É uma história sobre mulheres tentando se entender, sobre vínculos que foram quebrados e sobre a difícil, mas necessária tarefa de reconstruí-los. É um filme que não grita, não força a emoção, mas toca fundo justamente por ser honesto. Não existe momento perfeito para curar o passado. Existe apenas a decisão de não adiar mais. Porque só quando encaramos quem fomos é que conseguimos escolher de verdade quem queremos ser. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.